O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me foste visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão direto do nosso santuário Santo Antônio, na Asa Sul, a liturgia de hoje, de Cristo Rei do Universo, é a conclusão do ano litúrgico da Igreja. Daqui a pouco vamos iniciar na próxima semana o tempo do Advento e preparação para o Natal. Então esta liturgia quer nos ajudar a fazer uma reflexão da nossa caminhada, uma reflexão da nossa vida, como nós estamos vivenciando a fé, ou como vivenciamos a fé ao longo deste ano. E a liturgia nos convida então a essa reflexão profunda a partir da primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta denuncia os falsos pastores, que não cuidavam das ovelhas, mas mais queria usufruir das ovelhas e não tinha preocupação com elas. E o profeta diz que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que enfaixa as feridas, cuida das suas ovelhas, que essas ovelhas somos nós, feridas por angústia, sofrimento, tantas coisas que nós carregamos ao longo da nossa vida e da nossa história. Mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que cuida de nós como pastor. Então a gente tem que ter essa clareza, essa linguagem bíblica, ela é muito difícil para nós
porque muitas vezes não entendemos esta realidade. Mas basta vocês olhar a cultura de Israel, basta olhar que até hoje os pastores vivem nos desertos com as suas ovelhas. Há uma relação íntima entre pastor e ovelha. Uma depende do outro. As ovelhas dependem do pastor e o pastor depende exclusivamente das suas ovelhas para sobreviver. Então há esta relação. E é isso que o Senhor nos apresenta a partir da primeira leitura. Que nós somos as ovelhas do Senhor e Ele que cuida de nós. E diz assim que Ele veio para curar, para cuidar e proteger cada um de nós. Então esta é a mensagem da primeira leitura. Como nós entendemos ou somos dóceis como ovelhas ao pastor. Porque nós temos muita dificuldade de nos identificar com alguém que cuida de nós, que é o nosso Deus. Muitas vezes percebemos, a gente tem um Deus muito distante de nós. Um Deus que muitas vezes só nos castiga. Não, nós precisamos ter um Deus próximo, como um pastor das suas ovelhas. E aí o pastor depende das ovelhas, as ovelhas têm que ter o quê? Obediência ao pastor. E muitas vezes essa concepção é muito importante. Ovelhas de pastor, todos nós estamos caminhando para os prados eternos, que é a vida eterna. Então vamos juntos. O que o Papa Francisco diz para nós? Que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas e as ovelhas têm que ser dóceis aos seus pastores. Aqui o pastor por excelência é Jesus Cristo. E aí como nós ouvimos no salmista de hoje, né? Que o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quer dizer, quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, não nos falta nada. Só que quando a gente fala não falta nada, o que a gente pensa? Coisas materiais. Só que não é isto. Aqui não falta nada, é do cuidado da nossa alma. É Deus que cuida da nossa alma. É Deus que cuida do nosso corpo, nos fortalecendo, nos dando graças, forças para vencer os conflitos humanos. E aqui é importante a gente entender isto. Muitas vezes a gente busca soluções como ovelhas do Senhor fora de Deus. Ou muitas vezes não entendemos que as soluções dos nossos problemas não estão fora de nós. Então não basta, gente, a gente ter uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo a nossa humanidade. Então muitas vezes a gente não compreende a humanidade e só busca coisas espirituais. Então nós somos seres espirituais buscando compreender a nossa humanidade para haver o quê? Uma junção entre divindade e humanidade. E aí nós vamos ser bem melhores na nossa caminhada. Que é o que nos ensina a segunda leitura de hoje. No fundo ela é uma síntese de toda a liturgia de hoje. Porque a leitura de São Paulo diz o que é para nós? Que Cristo, tudo foi criado por Ele. Sem Ele nada existe. E tudo que foi feito por Ele e está sob o seu comando. Portanto, Rei do Universo. Senhor da nossa vida e da nossa história. Tudo que nós somos ou fazemos deve ser motivado pela presença do Senhor. Então ele diz que nós somos e Ele vai entregar tudo, entregou tudo nas mãos de quem? De Jesus Cristo, Senhor do Universo. Então se nós nos movemos, somos porque Deus permite, Deus nos concede esta graça da santidade. E aí ouvimos então o Evangelho de hoje. O que o Evangelho traz? É uma pergunta existencial. Quem vai ser salvo? Quais as condições para a nossa salvação? Cristo na cruz já nos salvou, derramando seu sangue. Mas o Senhor vai nos perguntar, no dia que nós nos apresentar diante dEle, se nós fomos capazes de amar. Se nós fomos capazes de olhar as necessidades dos outros que estão à nossa volta. Se realmente não somos pessoas egoístas que voltam só para nós mesmos. E hoje, cada vez mais, irmãos e irmãs, nós temos dificuldade nessas coisas. Nós estamos cada vez mais fechados em nós mesmos. Só que nós não compreendemos que, enquanto não abrirmos para os outros, as respostas que nós temos não servem
muitas vezes as respostas interiores. E é interessante, na roda da vida, nós temos que nos compreender. Como que você lida consigo mesmo? Com seus desafios? Com essa busca de viver o amor? Superando os seus conflitos, suas dificuldades? Só que muitas vezes a gente tem um olhar externo. A gente olha para as outras coisas, mas não olhamos para nós mesmos. Então, gente, quando a gente olha, se cada um de nós olhasse no espelho e dizia assim, eu sou maravilhoso, porque eu sou a obra-prima de Deus. Deus me fez completo, para mim me realizar enquanto pessoa. Toda a plenitude do humano e divino eu carrego dentro de mim. Só que nós não compreendemos isto muitas vezes. Nós percebemos, olhamos como se fosse a divindade que não encontra a humanidade que somos nós. Então, as nossas respostas para a nossa existência está no nosso interior. E aí precisa fazer meditação, aí precisa fazer silêncio, aí precisa compreender a sua existência, olhar para si mesmo, ver todo o seu potencial. Gente, nós somos uma riqueza. Cada um de nós traz dentro de si todo o potencial da existência. Tudo de bom que Deus criou está dentro de nós. Meditar isto é a forma de uma visão mais realista e de uma visão mais plena de nós mesmos. No fundo, a pergunta é: quem somos nós? Quem sou eu diante do mistério de Deus? Eu sou aquele que consegue amar, eu sou aquele que consegue perdoar, eu sou aquele que consegue localizar todo o meu potencial para ajudar as pessoas que mais necessitam. É isto que nos ensina a liturgia de hoje. É Cristo o Rei do Universo, mas não é um Rei que veio para nos explorar. O que Jesus fez na Quinta-feira Santa? Lavou os pés dos discípulos e diz: quem quiser ser meu discípulo, faça a mesma coisa que eu fiz. Portanto, é serviço. Portanto, é amor. Nós vamos ser medidos na capacidade de amar, de se dispor aos outros. Então, isso é muito importante para nós, irmãos e irmãs. Procuremos amar mais, procuremos sair de nós mesmos, porque a nossa realização plena, a nossa realização espiritual, não está em fechar em nós mesmos, mas cada vez mais abrir-se para o amor total, para o amor que se doou plenamente a nós, que é Jesus Cristo. Através da Eucaristia, através da palavra, somos alimentados para viver a nossa santidade. Então, que Deus nos abençoe e o Cristo Rei possa acolher cada um de nós nas nossas fragilidades humanas e espirituais. Assim seja. Assim seja.